E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal falando de empresas do setor elétrico, especificamente elétricas que deram compra nessa queda. Só lembrando rapidinho que se você gosta de análise fundamentalista, já dá um like no vídeo e se inscreva no canal, porque toda semana tem análise de empresas aqui com fatos, estimativas do mercado e opinião. Então vamos lá, ó. Quais empresas deram compra nessa queda então? Uma delas é a Engie Brasil. Como eu já vinha comentando aqui antes, se caísse abaixo dos R$40, já dava para comprar. O gráfico aqui ele é interessante porque nos mostra que ela está nos níveis da pandemia, né? Voltou para os níveis ali do pós-pandemia e hoje com lucros maiores. É isso que eu sempre busco para afirmar o desconto de uma empresa. Cotação caindo e lucro subindo, é isso que a gente busca. Já já a gente vai ver melhor quando a gente passar para a parte dos fundamentos, mas para quem é o investimento, para qual investidor é o case de Engie Brasil? É para aquele investidor que está buscando uma geradora para carteira, obviamente. Se você, por exemplo, já tem uma transmissora, agora é buscar geração para o seu portfólio, que é o segundo segmento de energia mais rentável. A Engie é um nome interessante, mas olha só, nesse preço então já começa a dar ali uma margenzinha, o yield já fica acima dos 6%, com chance de buscar 7%, podendo chegar a 8% no médio prazo. E essa queda que a gente está observando aí nas cotações pode inclusive se reverter para alta até o final do ano, porque o dividendo pode estar chegando. Dezembrão já está dando as caras aí e é mês de Datacom. Geralmente a empresa tem tido anúncio no final do ano. O cronograma aí da Engie é bom, são 3 anúncios e geralmente também 3 pagamentos no mínimo. Para o investidor previdenciário é um bom cronograma. Vamos ver um pouco aqui do valuation agora e falar um pouco de fundamentos, né? Então hoje, como eu falei, abaixo dos 40, ó, o PL abaixo de 8 vezes, é barato, ele está inclusive abaixo da média. E aqui eu sempre gosto de frisar a relação do PL com o lucro da empresa, tá? Veja que apesar da queda das ações, eu sempre aconselho e oriento você fazer sua análise fundamentalista olhando muito além de queda das ações, tá? Não fica focado em queda da ação. É óbvio que a gente quer que a ação caia, né? Porque evidencia mais ali alguns pontos para a gente analisar. É claro que é interessante, mas eu quero queda com isso aqui, ó, com lucros em alta. É isso que deixa o PL descontado. Olhando o preço sobre valor patrimonial, também está abaixo da média. A queda é um pouco pela queda das ações, sim, mas essa queda é fundamentada também, a queda do preço sobre valor patrimonial, fundamentado pelo aumento patrimonial. Quando a gente olha aqui para o VPA, por exemplo, veja que ele é crescente, ou seja, valor patrimonial subindo é igual preço sobre valor patrimonial caindo, independente da queda das ações. É isso que eu quero. E a queda das ações acaba sendo um atrativo a mais. O lucro por ação aqui eu já mostrei lá no gráfico de lucros agora há pouco, mas olhando aqui para o LPA, ele reafirma o que eu falei, mais lucro que deixa o PL barato, descontado. E agora olhando para EV/EBITDA, a gente tem aí o indicador em queda, o que significa que a empresa está gerando mais EBITDA. Então é a mesma lógica do PL aqui. Significa mais lucro operacional, mais desconto na relação EV/EBITDA. Então a gente vê aqui em gráfico também, por exemplo, para ficar bem desenhado aí para vocês, que o EBITDA da Engie vem crescendo e deixa o indicador EV/EBITDA descontado. Como eu falei, mais lucro, mais desconto. E se vier a queda das ações, como está acontecendo agora, melhor ainda. Agora olhando a saúde financeira, nós temos dívida líquida sobre o patrimônio acima de 100%, acima de 1 aí significa que está acima de 100%. Para a empresa de setores não perenes, seria um problema, até sério. Aqui não, porque é setor perene, então essas empresas se dão ao luxo, entre aspas, aí, de se alavancarem acima do patrimônio. A dívida líquida sobre o EBITDA em 2,2 vezes, tá ok. Hoje, na verdade, essa dívida líquida sobre o EBITDA está em 2,7 vezes, conforme o terceiro trimestre de 2024. Como eu falei, ainda está ok, né? Só não veremos a empresa pagando mais 100% do lucro ali para o acionista em dividendos, pelo menos não no curto prazo, tá? Mas em breve pode ser que ela volte a remunerar 100% do lucro. Já já eu comento sobre isso, mas é importante entender aqui que o segmento, né, o setor
elétrico permite essa alavancagem, tá? Historicamente aqui para a Engie é uma alavancagem destinada a crescimento, inclusive, né? E tem dado certo. E agora, olhando liquidez corrente rapidinho, ó, que indica a capacidade de pagamento da empresa de curto prazo, aqui também tá ok, né? Não tá grande coisa, mas acima de 1 significa que ela tem condição de pagar os seus compromissos de curto prazo, então tranquilo. E aí, falando em curto prazo, vamos aqui para algumas informações importantes nesse intervalo de curto e médio prazo para você, acionista, para você que está estudando o case, talvez para colocar na carteira. Ó, primeiro ponto, investimentos. O ano de 2024 foi um ano intensivo aí de investimentos para a Engie Brasil, mas veja que 2025 em diante deve dar uma amenizada. A empresa antecipou investimentos, inteligentemente ela fez isso porque os juros estão subindo, então ela não vai se preocupar tanto ali com o futuro no médio prazo, além do fato de que uma vez que ela antecipa os investimentos, ela coloca os ativos mais rápido em operação, então acontece uma otimização de receita, isso é bom para a empresa. E olhando aqui para a amortização de dívida, a gente tem aí 2025 e 2026 alguns desembolsos aí relevantes, né, na ordem de 2,3 e 2,4 bilhões, talvez por isso também a antecipação de investimentos que eu acabei de comentar que ela fez, porém menos investimentos daqui para frente, o que não vai também pressionar essa dívida, que seria de talvez um agravante, porque a gente não sabe como que as coisas vão estar até lá. E em 2027 pode ser que tenhamos uma Engie Brasil bem menos alavancada, colhendo os frutos dos investimentos, no mínimo, né? Mais diversificada em projetos, sim, porque ela fez aí seus investimentos, tem feito investimentos aí na diversificação do portfólio, geração crescendo ainda mais, né, com fotovoltaicos e eólicos, a transmissão também vai expandir mais de 1.000 quilômetros aí, além do ativo aí de gás, onde ela tem 17,5% de participação na TAG. Esse padrão de investimentos e crescimento a gente observa nos dividendos. Olha só que interessante, em ciclos de investimento a empresa reduz o payout para 55% do lucro normal e ela investe o restante, posteriormente ela colhe os frutos desses investimentos, o payout sobe, ela paga ali 100% do lucro e a gente vê que o que está acontecendo agora, 2023 e 2024, que é o ciclo de investimentos intensivos, ela está pagando o payout mínimo ali de 55% do lucro. Portanto, em algum momento ela vai retomar de novo, né, o período ali de colheita, vai voltar a pagar os 100% do lucro, talvez ali mais ou menos uns 3 anos seguidos, como foi no passado. Esse gráfico aqui é bem interessante, que a gente vê um padrão aí dessa política de remuneração da empresa, né, o que deixa ela bastante previsível para a gente acompanhar. E reforça o que eu falei, né, que é olhar o fundamento hoje, o desconto hoje, para colher os frutos lá na frente. É isso que a empresa faz. Trabalha, investe, logo em seguida a colheita vem. Portanto, na minha opinião, né, respondendo aí quem pediu para eu trazer a análise e o comentário, nesse preço atual fica atrativo, tá? Os analistas ainda estão em cima do muro em relação à Engie, né? Não tem recomendação de compra em maioria, porque muito em função do case de Eletrobras, acredito eu, né? Os analistas estão de olho ali em Eletrobras, mas a Engie, pela qualidade, pela diversificação, pelo fato de não ter ruídos com o governo, não tem nenhum pitaco na empresa, sem notícia atravessada, né? O que acontece com muitas outras empresas aí na bolsa, infelizmente. Nesse contexto da obra, eu acho que é ação sim para ficar de olho nesses preços. Fica interessante, na minha opinião, obviamente vislumbrando o médio e longo prazo. A outra elétrica que eu vou trazer, que vocês pediram a análise também e o comentário, é a Eletrobras. Essa sim, os analistas estão de olho no case e recomendando fortemente a compra, mas nem por isso você vai seguir a manada. Primeiro é entender os movimentos da empresa, entender o negócio da empresa e depois você avalia se faz sentido dentro da sua estratégia, dentro do seu portfólio, tá? Mas vamos olhar aqui os múltiplos primeiro, né? Os analistas apontam como descontada, né? Um desconto óbvio aí nas palavras deles. Vamos ver se temos evolução positiva aqui olhando para indicadores. As ações ordinárias, né? Negociando aí com PL em torno de 8 vezes, é um PL baixo, sim, e os lucros da empresa vêm retomando. Então, mais lucro, né? Como eu falei na análise de Engie Brasil, significa maior desconto. O preço do valor patrimonial é abaixo do valor patrimonial, negociando hoje aí em cerca de
de 0,7 vezes, lembrando que aqui é uma empresa recém-privatizada, tá? Ela está se desfazendo de ativos, está se capitalizando e por esse lado talvez não justifique ela estar tão subestimada em alguns múltiplos, apesar que tem ainda uma pulga atrás da orelha aí, que já vou comentar aqui também, mas olhando para EV/EBITDA, hoje em 6 vezes, um pouquinho acima de 6 vezes, e está caindo, né? O indicador em queda, sinalizando a melhora operacional da empresa, conforme eu comentei, e que a gente pode constatar aqui pela evolução do EBITDA. As estimativas de crescimento do EBITDA, inclusive, é muito em função da expectativa quanto à evolução da empresa pós-privatizada, né? O avanço dos programas, por exemplo, de demissões voluntárias, a continuidade da venda de ativos, que é muito importante, consequentemente mais investimentos, o que sugere maiores resultados à frente, principalmente do lado operacional. Então, a análise de indicadores ela é importante para a gente entender se a empresa está melhorando. E até aqui, realmente, né, dá para constatar que sim, a empresa está melhorando. Além do fato de que, operacionalmente, hoje a empresa não está nem um pouco alavancada. Está nos menores níveis aí de alavancagem. Aqui está em 2,2 vezes. Eu estou olhando pelo site do Status Invest, que pega ali sempre os últimos 12 meses. Mas no trimestre, ela reportou alavancagem de 1,7 vezes apenas. Né? E a gente vê aqui uma liquidez corrente muito forte. Olhando para o balanço, já pelos documentos oficiais aqui da empresa, a gente vê a relação dívida líquida e EBITDA, que eu falei agora há pouco, né? No trimestre atualizado 1,7 vezes apenas. Hoje é uma das elétricas menos alavancadas da bolsa. E a posição de caixa, ó, muito forte. Olha só, 28 bilhões em caixa, cobrindo ali 5 anos de dívida, tranquilo pelo menos pela frente. Realmente hoje a empresa está no auge ali da saúde financeira e de fato pode ser o grande case de desconto da bolsa no setor elétrico, pelo menos olhando ali entre as geradoras. Se a gente for pensar em geração de energia na bolsa de valores, nós temos outros nomes, né? A gente tem, além dessas duas empresas aqui, Eletrobras e Engie, que são fortes em geração, poderíamos também comparar, por exemplo, com a Auren Energia, que é 100% de geração, e relativamente comparar ali com a CEMIG, expressiva em geração, mas geradora mesmo, né, sendo o principal no resultado, seria as três primeiras aqui. E aí, num comparativo, Eletrobras, no conjunto da obra aqui, né, desconsiderando a CEMIG, que é mais distribuição, a Eletrobras estaria mais descontada hoje, porém, tudo tem um preço, né? Às vezes o mercado não está disposto a pagar esse preço. A gente tem um risco aqui no radar, olhando para a Eletrobras, que é a pulga atrás da orelha que eu comentei, porque o governo ainda questiona a privatização da empresa, tá? Na verdade, o questionamento não é bem a privatização em si, é em relação ao poder de voto. Hoje, mesmo com o governo tendo a maioria das ações, o poder de voto ele ficou limitado a 10% depois da privatização. Esse é o questionamento, né? Eles querem direito a voto proporcional à sua participação societária na Eletrobras. Então isso acaba gerando muito ruído, né? E aí você já sabe, né? Como o passado de ingerências graves na Eletrobras lhe condena, o mercado não quer nem saber de governo podendo ter algum poder ali a mais de decisão na empresa. Então tem um risco político aí aos olhos do mercado, olhando por esse ponto, e talvez por isso as ações estão travadas, pelo menos não deslancharam tanto, por exemplo, como a gente viu acontecer com outras empresas que eram estatais e foram privatizadas recentemente, como a Sabesp ou até mesmo a Copel, né, que são empresas aí recém-privatizadas e estão muito mais valorizadas em bolsa. Então, como eu falei, tudo tem um preço, tudo tem um risco. A Eletrobras é a melhor no balanço hoje, olhando assim por cima, pode estar bem mais barata do que as outras geradoras, porém o risco aparenta maior. Para quem é o investimento em Eletrobras? Se você já tem uma boa transmissora em carteira, ou se você já tem uma boa distribuidora em carteira, a Eletrobras faz sentido, porque ela é forte em geração e é também muito forte em transmissão. Então, em uma única empresa aqui, né, você tem a maior geradora e a maior transmissora. E aí você pode combinar, por exemplo, com uma distribuidora, ficaria interessante no portfólio de investimentos. Porém, ainda não é ação para dividendos. É uma outra questão que você tem que avaliar. Se dividendos é a sua estratégia, Eletrobras não é para você ainda. É um case de crescimento, é um case de melhoria, principalmente operacional. Olhando para o yield aqui, ele ainda é bem baixo e o fluxo de pagamentos e de proventos da empresa tem sido, na maioria, uma vez, né? Um anúncio, um pagamento. Geralmente tem sido assim anualmente, mas respondendo aí quem pediu para eu trazer as duas geradoras aqui principalmente, né? Hoje o vídeo foi
sobre as duas empresas aqui, realmente elas estão baratas nessa queda, olhando o balanço, posição de caixa e potencial a destravar, a Eletrobras talvez chama mais a atenção, apesar do risco um pouco maior, senão o mercado já estaria pagando muito mais caro por ela. Mas se você está entrando agora, está comprando nesses preços, seja Eletrobras, seja Engie, na minha opinião, né, se o seu foco é o longo prazo, são bons preços para ir se posicionando, sim. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Me fala aí nos comentários qual geradora de energia você está comprando nessa queda. Qual empresa do setor elétrico, né, que você está comprando nessa queda da bolsa hoje. Um abraço, bons estudos e até a próxima.